Saudações a todos! Mais uma vez aqui nos encontramos no nosso curso O Desafio da Preparação ao Matrimônio. Que alegria estarmos aqui mais uma vez e dar esse passo a mais, né? Nesse itinerário também de formação, né? Todos nós, de fato, necessitamos e mais ainda aprimorando nesse caminho dentro da questão pré-matrimonial e o anseio da juventude nos tempos atuais de constituir família, né? Então, dentro de tudo aquilo também que vocês com certeza estão conversando nos bastidores, né? Entre vocês nos grupos, nas dioceses, nas vossas paróquias, com certeza também esse espaço de formação, esse espaço de intercâmbio pode contribuir com tudo isso, né? E hoje nós teremos aí então mais um encontro, esse encontro de hoje enfatizando esse percurso do pré-matrimônio dentro da perspectiva do sínodo da família e a exortação apostólica Amoris Laetitia, né, como fruto de um caminho de reflexão e estudos, né, no sínodo da família. Foi apresentado pelo Papa Francisco a necessidade de encontrar palavras, motivações e os testemunhos que nos ajudem a tocar as fibras mais íntimas dos jovens, né? Ali onde eles são mais capazes de generosidade, de compromisso, de amor e inclusive de heroísmo, né? Como nós falamos no nosso primeiro encontro, para convidá-los, né? Convidar a cada um deles a aceitar com entusiasmo e valentia o desafio do matrimônio. Então, para essa missão de hoje, nesse nosso encontro, nós chamamos o Padre Danilo Nobre dos Santos, que então agora nós queremos com grande alegria também apresentá-lo a todos os nossos alunos e alunas do nosso curso. Padre Danilo Nobre dos Santos, ele tem como formação acadêmica, ele é bacharel e licenciado em filosofia pela Faculdade João Paulo II, a FAJOPA de Marília, mestre em filosofia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Marília, e doutorando em educação, em filosofia e história da educação, na Unesp de Marília também. A sua experiência acadêmica é docente nas áreas de teologia moral, comunicação e pastoral na Faculdade João Paulo II, a FAJOPA de Marília. E atualmente é administrador paroquial da Paróquia Santana de Herculândia, Diocese de Marília, e assessor diocesano da campanha da Fraternidade. Então, uma grande alegria, nós trazemos aqui o Padre Danilo Nobre dos Santos. Seja bem-vindo ao nosso espaço e fique à vontade, então, para contribuir. Muito obrigado, Padre Danilo. Uma boa tarde a todos. Minha saudação ao querido Padre Anatoly. Desde já, muito obrigado, né, pelo convite, essa oportunidade de conversarmos um pouco sobre esta riqueza que nós temos na vida da Igreja, que é a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Bendito seja Deus pela vida do Papa Francisco, pela sua inspiração, pela sua coragem, pelo seu dinamismo, que hoje está, inclusive, aniversariando, né? Hoje ele completa 86 anos de idade, então, as nossas orações, o nosso carinho ao queridíssimo Papa Francisco. Bem, eu preparei alguns slides, eu passo a apresentar para vocês, a partir de agora, que vão nos ajudar, então, a fazer uma leitura, né, por assim dizer, da exortação apostólica, né, Amoris Laetitia, sobre o amor na família, a partir dessa dinâmica, para nós entendermos um pouco sobre a importância de um sínodo, né, a necessidade da Igreja se valer desse instrumento de trabalho, essa ferramenta que é a realização do sínodo como uma grande assembleia, e houveram, então,
duas grandes assembleias que deram origem a este documento que hoje ilumina a nossa vida, a nossa missão, o nosso trabalho com as famílias, né? O fruto é justamente a exortação apostólica. Bem, ela é, portanto, como eu estava dizendo, um documento do magistério papal, resultado dos sínodos dos bispos sobre a família realizados em 2014 e 2015 em Roma. O primeiro foi uma Assembleia Geral extraordinária, né, que escutou o povo de Deus a partir de um questionário enviado a todo o mundo e resultou em um relatório final. E o segundo documento foi uma assembleia, aliás, o segundo momento foi uma assembleia ordinária que recolheu os desafios da assembleia anterior e refletiu sobre a missão da família na igreja e no mundo. O resultado final, então, foi publicado logo após a conclusão dos trabalhos por decisão do Papa Francisco. A Amoris Laetitia bebe naturalmente desses dois relatórios, né, sendo, portanto, uma exortação pós-sinodal. Isso significa que, nesse gênero de documento, o Papa fala em comunhão direta com os bispos e em sintonia com os desafios escutados e refletidos pelos padres conciliares na primeira assembleia que havia ouvido o povo católico e também famílias ali presentes. Trata-se, portanto, do resultado final de um processo de coleta de informações e de reflexões promovidas por Francisco com a intenção explícita de oferecer uma orientação pastoral, doutrinal, bem ancorada na realidade atual das nossas famílias. Aí o vínculo entre o Vaticano II e os sínodos. O Papa João XXIII, que nós bem sabemos, né, que teve a inspiração de promover na Igreja o provocativo Concílio Vaticano II, pretendia ouvir os bispos do mundo todo a respeito da vida da Igreja. Entendia que o mundo moderno, organizado por estruturas democráticas e participativas, indicava a necessidade de a Igreja também buscar formas colegiadas de pensar a si mesma e a sua missão no mundo. Isso, por si só, já é revolucionário, essa grande novidade de abrir mão um pouco dessa estrutura mais vertical, mais piramidal, para uma estrutura mais ministerial, circular, aberta, de ouvir, de conversar, de dialogar, de partilhar ideias. Os sínodos episcopais, então, foram assim definidos, primeiro como um órgão composto por bispos representantes das várias partes do mundo. Os representantes seriam escolhidos pelas conferências episcopais e aprovados pelo Papa. No nosso caso aqui no Brasil, a CNBB, né? Depois seria um órgão consultivo, né, que ajudaria o Papa, então, a tomar as suas decisões e, por fim, convocado pelo Papa quando ele bem assim julgasse necessário. A exortação pós-sinodal como o magistério papal, então, podemos afirmar que quando o Papa escreve um documento como esse, ele sim, ele compõe, ele faz parte do seu magistério papal, do seu ensinamento enquanto chefe supremo da Igreja, enquanto sucessor de Pedro. Os sínodos terminam, evidentemente, com um relatório que sistematiza os resultados, as reflexões ali feitas pelos representantes dos episcopados de todo o mundo. Esses relatórios são entregues, então, ao Papa. A maioria deles é publicada oficialmente. Muitos são assumidos pelo Papa, que os toma como base e publica em seguida um documento com a sua assinatura, ou seja, como um ensinamento próprio do seu magistério. Esses documentos são, então, as chamadas exortações apostólicas pós-sinodais. Existem exortações papais que nascem de uma decisão pessoal do Papa, né? São designadas simplesmente exortação apostólica. Toda exortação dessa natureza carrega, portanto, as reflexões e deliberações dos bispos, assim como o pensamento do Papa a respeito do assunto em questão. Trata-se de um documento do magistério papal, assim como as encíclicas ou outros tipos de documento que venham a ser publicados pelo sucessor de Pedro. Pode publicar os seguintes documentos para exercer sua missão de ensinar: uma bula,
um motu próprio, uma encíclica, uma exortação apostólica, uma carta apostólica, uma constituição. Assim diz o Papa Francisco sobre o sino da família especificamente. O caminho sinodal permitiu analisar a situação das famílias no mundo atual, alargar a nossa perspectiva e reavivar a nossa consciência sobre a importância do matrimônio e da família. Todas as citações que nós fazemos aí, por exemplo, você vê esse número 2 pequenininho, são citações da Amoris Laetitia, tá bem? Então, se você ainda não tem, vale muito a pena que você providencie, que você adquira, que você compre o seu livro. No meu caso aqui é impresso, né? Como eu já mostrei para vocês, porque eu gosto de grifar, rabiscar, anotar, mas todos os documentos da igreja você encontra hoje no site do Vaticano também. Você pode entrar, baixar gratuitamente, e aí você imprime ou lê na tela do seu computador, do seu celular, tranquilamente. Para dizer que todas as citações que vão aparecer aí, são várias, elas são próprias da exortação apostólica, tá bem? Da Amoris Laetitia. Então, se de repente você estiver participando desse nosso encontro, assistindo essa aula, participando dessa live com a Amoris Laetitia na mão, na hora você pode correr e abrir lá e ver o número, né, que está sendo citado e fazer o seu grifo também, a sua anotação, enfim, conforme você bem entender. Ao mesmo tempo, a complexidade dos temas tratados mostrou-nos a necessidade de continuar a aprofundar com liberdade algumas questões doutrinais, morais, espirituais e pastorais. A reflexão dos pastores e teólogos, se forem fiéis à igreja, honesta, realista e criativa, nos ajudará, então, a alcançar uma maior clareza. O Papa não ensina sozinho, então, desde já a gente vai tendo essa compreensão, né? Essa leitura, essa visão do topo de uma autoridade, né, desligada do conjunto da igreja, mas ele ensina em comunhão com toda a comunidade eclesial, e num processo não concluído, nunca concluído, a igreja está se reformando o tempo todo, que envolve os demais bispos, os teólogos, todo o povo de Deus, como sujeitos que recepcionam, avançam e aplicam os ensinamentos papais em cada realidade. Acrescenta então Francisco, naturalmente, na igreja, é necessário uma unidade de doutrina e praxis, de doutrina e prática, mas isso não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina ou algumas consequências que decorrem dela. Isso aqui é muito interessante. Veja que o Papa Francisco está dando uma abertura e valorizando a ciência teológica como ciência, de fato, que não é e não deve ser fechada, restrita, reducionista, mas aberta. A ciência deve estar sempre aberta para nos libertar, né? Para nos tirar das grades, das prisões que muitas vezes nós armamos para nós mesmos. A doutrina não pode ser uma armadilha que prende, mas deve ser, como ciência, algo que abra os horizontes, que ajuda o ser humano a encontrar novas soluções para problemas que são sempre novos, né? A teologia moral trabalha sempre isso. Os problemas que vão aparecendo, ou os desafios que vão aparecendo constantemente, as interpelações que a vida presente nos apresenta o tempo todo, a ciência teológica, portanto, deve nos ajudar a ter essa visão aberta, disponível, compreensiva para, com maturidade, aprendermos, então, a dialogar, né? Estarmos abertos para o diálogo. Além disso, em cada país ou região, é possível buscar soluções mais enculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais. A Amoris Laetitia, por exemplo, é, portanto, um ensinamento que visa criar um processo de envolvimento das comunidades, convida ao estudo, convida à compreensão. E aí eu não consigo enxergar. Adriano, por favor, me ajuda aí. A compreensão melhorou. Ao discernimento e à aplicação criativa de suas orientações. Nesse sentido,
A igreja vive um processo de conhecimento, compreensão, acolhida e aplicação dos ensinamentos, então, dessa exortação. É muito recente, né? Nós ainda estamos começando a conhecer, a aprofundar, e bendito seja Deus pela iniciativa do padre Anatólio, primeiro por estudar, né, esse tema, se valendo da encíclica, segundo pela iniciativa de promover um curso como esse, um encontro como esse, para que a gente possa, então, se debruçar e conhecer a riqueza de um documento recente como esse, de 2016, ou seja, muito recente, muito próximo de nós. Então, nós ainda estamos começando a compreender, acolher e aplicar também toda a riqueza que um documento como esse nos oferece. Cada comunidade eclesial está convocada, ou seja, autorizada, né, por assim dizer, pelo Papa, a participar, então, desse processo de modo crítico, de modo criativo, sempre considerando, claro, os seus desafios locais. O Papa não somente convocou esses dois sínodos, né, 2014 e 15, para refletirem sobre a família, mas ele deu o tom das reflexões e também indicou o método a ser adotado. O seu interesse fundamental era desencadear na Assembleia uma reflexão que fosse capaz de acolher os desafios reais das famílias do mundo de hoje e dar-lhes uma palavra orientadora, evitando as idealizações que dispensam olhar para a realidade. Disse ainda à Assembleia que ali tudo deveria ser discutido. Nenhuma questão, portanto, seria proibida. Veja que interessante, quanta coisa boa tem num trecho como esse, né? Olha que muito mais, além de refletir sobre a família, o Papa está dizendo assim, olha, vamos jogar limpo, vamos colocar as cartas sobre a mesa, né? Vamos colocar aqui o preto no branco, como se diz, né? Vamos conversar como família, né? Vamos olhar no olho, vamos falar a verdade, sem aquelas idealizações de família perfeita, de comercial de margarina, né? Onde todo mundo se ama, onde não tem nenhuma discussão, onde não tem problema nenhum, onde o cachorro de vez em quando, como a minha cachorra aqui, a lambança, de vez em quando pega um sapato, pega o controle remoto, come o fio do ferro de passar. Ou seja, essas questões e tantas outras muito mais sérias acontecem na vida de todo mundo, na família de todo mundo, os desafios, né, que os pais têm que enfrentar em relação aos filhos, que os filhos têm que enfrentar em relação aos pais. Desse modo, olha o Francisco, o profeta do século XXI, nenhuma questão é proibida. Podemos falar sobre tudo. O sínodo deveria ser uma autêntica assembleia feita com a participação de todos na busca de consensos. Jamais uma plateia direcionada pelos dirigentes ou por alguns grupos. A realidade concreta das famílias deveria ser enfrentada sem subterfúgios, sem maquiagens. Por outro lado, não bastaria repetir a doutrina tradicional como uma fórmula já pronta. Basta abrir o documento e ler, né? A fórmula está pronta. Mas um espaço mesmo de debate. Portanto, no discurso de abertura, ele insistiu, então, na necessidade de se pensar a fé de modo articulado com a vida. Esse binômio que a gente trabalha muito em catequese, o binômio fé e vida. Que a fé ilumine a vida, que a vida ilumine a fé, né? Essa articulação entre uma coisa e outra, no tocante, então, às questões da família. O sínodo é entendido como um momento de escuta do espírito, sobretudo. O que significa para o Papa escutar os pequenos, escutar e não repetir a norma já estabelecida que dispensa o discernimento. Só se faz discernimento escutando, só se faz discernimento rezando, né? Só se faz discernimento calando, silenciando, né? Francisco insiste na percepção da realidade concreta da família em nossos dias. Era preciso também superar a comodidade da doutrina tradicional que tudo resolve sem prestar atenção àqueles que estão fora da comunidade eclesial por se encontrarem muitas vezes em situações irregulares, por não se sentirem dignos de estar conosco, de sentarem-se à mesa conosco.
a direção das reflexões estava dada em um tom que desafiava os padres sinodais a escutar os desafios e a buscar novas saídas para as famílias. Essa postura, de certo modo, direcionou os trabalhos conciliares rumo a uma maior abertura para os problemas familiares atuais, seja no sentido de evitar as condenações, seja no sentido de se buscar novas possibilidades pastorais para as famílias ditas, então, irregulares. As palavras pronunciadas, então, no encerramento, tiveram o mesmo tom. Dentre os significados mencionados pelo Papa sobre o sínodo, esses 4 se mostram reveladores de sua postura de abertura, de diálogo. Primeiro, significa que testemunhamos a todos que o Evangelho continua a ser para a Igreja a fonte viva de novidade eterna contra aqueles que querem endoutriná-lo, doutrinar o Evangelho, no caso, como pedras mortas para as jogar contra os outros. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a palavra de Deus, quando o Evangelho não nos converte, quando a palavra de Deus, quando o Evangelho não muda a gente, nós temos a tentação de querer mudar o Evangelho, de querer mudar a palavra de Deus, de querer rasgar algumas páginas da Bíblia por achar que aquelas páginas estão sendo duras demais, exigentes demais, radicais demais. É mais ou menos isso. Aqueles que querem doutrinar o Evangelho para que ele se torne uma pedra morta, sem vida, e assim a gente possa pegar essa pedra e jogar naqueles que discordam da gente. Segundo ponto, significa também que expoliamos os corações fechados, que frequentemente se escondem mesmo por detrás dos ensinamentos da Igreja ou das boas intenções para se sentar na cátedra de Moisés e julgar, às vezes com superioridade e superficialidade, os casos difíceis e as famílias feridas. Como é fácil julgar, né, pessoal? Como é fácil a gente se sentar num lugar bonito, num lugar vistoso, e lá do alto, lá de cima, apontar o dedo e dizer quem está certo, quem está errado, quem merece, quem não merece, quem é digno, quem não é. Terceiro, significa que afirmamos que a igreja é igreja dos pobres em espírito e dos pecadores à procura do perdão, e não apenas dos justos e dos santos, ou melhor, dos justos e dos santos quando se sentem pobres e pecadores. Aí sim, somos justos, somos santos, à medida em que nos reconhecemos pobres, limitados, pecadores, necessitados da graça de Deus. E o quarto ponto, significa que procuramos abrir os horizontes para superar toda hermenêutica conspiradora ou perspectiva fechada para defender e difundir a liberdade dos filhos de Deus, para transmitir a beleza da novidade cristã, por vezes coberta pela ferrugem de uma linguagem arcaica, carregada, pesada, difícil, que culpabiliza, ou simplesmente incompreensível, palavra que ninguém entende. E por não entender, então, não se sente livre ou à vontade ou digno para cumprir, porque não entende. Uma linguagem antiquada, desligada da realidade, né? É disso que, aliás, é isso que nós precisamos superar urgentemente, uma linguagem que já não comunica a vida, uma linguagem que já não traz o evangelho, que é novidade constante, que é a boa nova. Que parta sempre da realidade, que não traga algo pronto, embalado, algo já processado, embrulhado, para ser enfiado goela abaixo, para forçar alguém a engolir essa verdade pronta e acabada. Não. As palavras, então, são claras e diretas, dispensam comentários. Nunca foram pronunciadas por um papa, e em épocas anteriores soariam até mesmo como heterodoxas, na boca de um pastor, na boca de um teólogo. O Papa Francisco viu no sínodo, então, um momento de renovação daquilo que a doutrina tradicional da família sempre havia repetido.
Esses dois discursos demonstram a intencionalidade que está por debaixo dos conteúdos da exortação escrita por ele meses depois. Era de fato de se esperar uma exortação pós-sinodal renovadora, que fosse, portanto, e está sendo, segundo a nossa visão, uma boa notícia para as famílias de hoje. Agora, enfim, vamos tentar abordar diretamente o tema central que nos é proposto para a tarde de hoje: Amoris Laetitia e os sínodos da família. Bem, o termo pós-sinodal revela que se trata de um documento que vem depois do sínodo. Não somente no sentido temporal, mas também no sentido de uma releitura daqueles relatórios que são elaborados durante o sínodo. De fato, a exortação não é uma repetição das decisões sinodais, mas ela é um passo à frente, um passo além, tendo em vista aquilo que constitui a visão própria de Francisco em relação a essa temática. Primeiro ponto, de 2. A sintonia fundamental com a postura dos sínodos. Francisco não somente utiliza-se das reflexões e orientações dos relatórios, como também segue muitas vezes de perto as decisões sinodais, tanto nas análises da realidade familiar, apresentadas no 2º capítulo, como nas posturas fundamentais adotadas pelos padres, tais como a postura de não condenação das famílias em situações irregulares e dos métodos contraceptivos. Aí a gente pode conferir na Relatio Finalis, no relatório final. A postura de sensibilidade e de acolhida das famílias em suas condições concretas é reafirmada por Francisco no decorrer das reflexões. Na introdução de sua primeira parte, o relatório final diz: o casal e a vida no casamento não são realidades abstratas, permanecem imperfeitas, permanecem vulneráveis. Porque ninguém está pronto, ninguém está perfeito, ninguém está acabado, nós estamos nos fazendo o tempo todo. O ser humano é um ser em constante construção, em constante processo de fazimento, nós estamos nos fazendo o tempo todo. Desejamos ouvir a sua realidade de vida e os seus desafios, estar ao seu lado com o olhar amoroso do Evangelho. Aqui a gente está citando novamente, veja aí no número 4, né? Do documento, na Amoris Laetitia, o Papa está dizendo. É uma posição, então, de abertura, de escuta, estar do lado para acolher os desafios da vida em família. Em seguida, inicia, então, o capítulo 1, reafirmando a docilidade ao Espírito Santo como caminho de compreensão da realidade atual, onde Deus fala por meio das famílias. Veja, a família como um lugar teológico, um lugar de onde Deus fala. Francisco inicia o 2º capítulo reafirmando a mesma intencionalidade. É salutar, prestar atenção à realidade concreta, porque os pedidos e apelos do Espírito ressoam também, evidentemente, nos acontecimentos da história. O Espírito fala através de nós, através dos nossos desafios, através das nossas fragilidades. É preciso, então, olhar para a realidade concreta em que se encontram as famílias na sociedade atual. Antes de expor a doutrina da Igreja sobre essa realidade, a sensibilidade à realidade constitui um passo fundamental na reflexão a ser exposta. Olha que interessante. Antes de expor, antes de catequizar, antes de levar doutrina, antes de doutrinar, escuta, conhece, né? Em pedagogia, a gente chama de faz uma leitura da realidade, né? Minimamente, para você saber, para você identificar o nível de conhecimento dos alunos, né? Faz uma sondagem, né? O relatório final dedica sua primeira parte a essa tarefa, intitulando-a A Igreja à escuta da família. Estrutura a análise da realidade com 4 capítulos, então, dedicados, respectivamente, às dimensões antropológico-cultural,
socioeconômica, social e afetiva. Os 4 capítulos que seguem na sequência, então, da exortação. O Francisco recolhe nessas análises elementos para compor o capítulo 2º da exortação, dedicado ao ver, segundo aquele método que nós bem conhecemos, que foi por ele também adotado, o método ver, julgar e agir. Mas, como diz, ele acrescenta outras preocupações derivadas da sua própria visão. Segue de perto os relatórios dos sínodos no tocante aos temas das mudanças sociais e culturais, está lá no ponto 32, ao crescente individualismo, que infelizmente é uma marca desse nosso tempo, da pós-modernidade, no ponto 33, a desvalorização do matrimônio como um grande desafio, nós bem sabemos, no ponto 40, a afetividade narcisista e também a triste situação da pornografia, no ponto 41, a queda da natalidade, aos controles de natalidade por parte do Estado, à solidão e à pobreza econômica, aos direitos da família a serem garantidos pelo Estado, aos filhos nascidos fora do matrimônio, à mobilidade humana, aos deficientes físicos, aos idosos e à miséria. Veja aqui que a gente faz um apanhado geral, né, dentro desse 2º capítulo, onde o Papa faz uma leitura dessa realidade, ao ver, é o momento de enxergar a realidade da família, identificando esses pontos como desafios muito atuais e uma discussão muito pertinente para esse momento. A sintonia fundamental de Francisco pode ser resumida, então, nos seguintes tópicos. Primeiro, a sensibilidade com a realidade da família atual, que exige um discernimento em nome da fé. Veja, antes de oferecer a doutrina sobre a família como uma verdade a ser seguida, ou de adotá-la como perspectiva de leitura da realidade familiar, é preciso escutar as famílias concretas com as suas dores e as alegrias, com as suas luzes e com as suas sombras. Não se trata somente de aplicar o método ver, julgar e agir como um caminho de reflexão, mas de acolher, de escutar, de tatear a realidade atual como um desafio mesmo à compreensão, à doutrina moral e ao acolhimento pastoral. Tanto os sínodos quanto a exortação abandonam a ideia de uma aplicação mecânica e geral da doutrina moral sobre o matrimônio como chave de solução dos problemas e buscam outras mediações analíticas que ajudem a desvendar as causas e os processos da condição atual da vida familiar e matrimonial. Segundo ponto, a ruptura com o paradigma da lei natural que fornecia a chave central de leitura da moral familiar. Os documentos anteriores sobre a família, notadamente a Humanae Vitae de Paulo VI, adotavam uma categoria da lei natural como chave principal de compreensão da natureza e da finalidade matrimonial e, por conseguinte, como um parâmetro de julgamento moral das práticas familiares. Nessa compreensão, o matrimônio fica enquadrado em uma lei imutável que impede compreender as mudanças culturais que afetam a vida familiar no tocante à procriação. O matrimônio é um meio que realiza um fim, a geração de filhos. A teologia do amor acaba tendo um lugar secundário, assim como a fundamentação bíblica sobre a vida a dois. A postura agora, portanto, é nova, na medida em que busca uma outra ancoragem para a doutrina do matrimônio. Veja, no amor, olha onde está a ênfase, no amor, e não em uma natureza fixa e imutável. No amor que gera vida, e não na função biológica da geração pura e simplesmente. Uma decorrência importante dessa postura é que, embora não ofereçam orientações específicas sobre o controle da natalidade,
os sínodos e o próprio Papa Francisco não condenam, nem autorizam, evidentemente, o uso dos métodos contraceptivos artificiais. É verdade que se trata de um silêncio eloquente, silêncio que deixa a questão em aberto e dispensa a condenação, mas ambos adotam uma postura propositiva em relação ao assunto. O amor é fecundo e o egoísmo não pode ser o critério de controle natal. O amor é a base da família familiar e permite ao casal viver de forma madura seu relacionamento e decidir responsavelmente sobre o nascimento dos filhos. Nas perspectivas dos ensinamentos conciliares, a orientação desloca-se de uma visão centrada no biológico para uma visão centrada em uma antropologia que tem no amor o fundamento teológico e moral da vida a dois. O terceiro ponto, a postura de acolhida das famílias em situações irregulares. Da visão atenta à realidade atual, advém a sensibilidade para com as famílias concretas, as mais perfeitas e as menos perfeitas. Dos fundamentos bíblicos sobre a família e o matrimônio, advém uma fundamentação teológica centrada no amor. O amor humano como plano de Deus e como sinal do próprio Deus. Do encontro dessas duas realidades nasce uma postura pastoral de acolhimento e não de condenação. Tudo aquilo que Amoris Laetitia acaba nos mostrando é para ser acolhido, para ser compreendido, para ser ajudado, e não para ser julgado, não para ser condenado, não para ser apontado o dedo, evidentemente. As famílias em situações irregulares não são objeto de condenação, mas de compreensão e acolhida por parte da Igreja. Afirmam, então, os padres sinodais. A Igreja parte das situações concretas das famílias de hoje, todas elas necessitadas de misericórdia, a começar por aquelas que mais sofrem. Como o coração misericordioso de Jesus, a Igreja deve acompanhar os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e confuso, restituindo a confiança e a esperança. Aqui a gente está citando o número 55 da exortação apostólica. E retomam as palavras de Francisco a respeito dos casais de segunda união. Veja que nós estamos aí colocando em destaque, deixamos em negrito, porque esse sempre é um assunto desafiante, por assim dizer, que requer de nós um carinho todo especial, uma atenção toda especial, devido a tantas polêmicas, enfim, questionamentos que acabam surgindo. O que diz o documento? Nestas décadas, aumentou muito a consciência de que é necessário um acolhimento fraterno e atento, no amor e na verdade, em relação aos batizados, que estabeleceram uma nova convivência depois do fracasso do matrimônio sacramental. Com efeito, olha em negrito de novo, hein? E isso, no meu documento aqui, está grifado, rabiscado, desenhado. Essas pessoas não estão excomungadas, pelo amor de Deus. Inclusive, a palavra pecado, quando alguém chega no confessionário dizendo estou em pecado, eu costumo dizer, vamos afastar essa palavra, vamos afastar esse termo, vamos deixar um pouco de lado esse drama, vamos utilizar a palavra situação irregular, ou canonicamente irregular, né, pura e simplesmente, do que colocar esse peso todo dizendo estou em pecado. Onde há amor, pode ter pecado. Onde há ternura, onde há afeto, onde há carinho, onde há cuidado, onde há compreensão, onde há perdão, onde há ternura, onde há cumplicidade, onde há companheirismo, pode haver pecado. Essas pessoas não estão excomungadas. Essa temática será tratada com detalhe e profundidade pelo Papa no polêmico capítulo 8º da exortação. Trata-se de um capítulo que completa os anteriores, dedicados às ações práticas. As famílias ditas irregulares devem ser acompanhadas,
discernidas em suas situações particulares, integradas pela comunidade eclesial. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque essa não é a lógica do Evangelho, diz o Papa Francisco lá no número 297, no final do texto da exortação apostólica. Ninguém. Por isso que na visão do Evangelho, bandido bom não é bandido morto. Por isso, na visão do Evangelho, não tem caso perdido. Por isso, na visão do Evangelho, na visão misericordiosa de Jesus, a pena de morte não tem vez. Por isso, o aborto também não pode ser reconhecido, não faz parte, enfim, não combina com o Evangelho. Sempre há um pingo de esperança, sempre há uma possibilidade, desde que haja abertura, evidentemente, desejo, para acolher a disposição de amar que brota do coração do próprio Deus. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque essa não é a lógica do Evangelho. Todo mundo tem direito, segundo a lógica do Evangelho, a uma segunda, terceira, quarta, quantas chances forem necessárias, a partir do reconhecimento dos seus próprios limites, da sua conversão, enfim, do seu arrependimento. E no número 298, ele vai direto ao assunto, quando diz: os divorciados que vivem uma nova união, por exemplo, podem encontrar-se em situações muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou encerradas em afirmações demasiado rígidas, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. Cada caso é um caso, em outras palavras, mas bem sabemos, não é todo casal de segunda união que é igual. Cada um tem uma realidade, e muitas vezes marcado por muita dor, por sofrimento, por violência, por estupro, por violação, por fome, por miséria, por desemprego, né? Por violência de tudo quanto é tipo, né? Por feminicídio, por traumas, né? Por abandono. Cada caso é um caso. Na dúvida, acolhe, reintegra, senta junto, dialoga, escuta, né? Para fazer um bom discernimento pessoal, pastoral, né? E não de outra forma. Veja que isso não combina em nada com uma postura de condenação, de julgamento, de apontar dedo e etc. Nem um pouco, né? Muito, muito pelo contrário. E aí, a segunda e última parte aqui, já nos dirigindo da metade para o final dessa nossa apresentação, né? Os avanços e a radicalização também, a partir das novidades provocativas que esse documento nos apresenta. Francisco avança para além das contribuições sinodais em extensão e profundidade. Ele vai à raiz dos problemas para apresentar novas posturas e saídas pastorais. A exortação é, de fato, mais extensa do que os relatórios, engloba e aprofunda questões menos explicitadas por eles, tais como a fundamentação do matrimônio no amor. O Francisco adota o amor como eixo central para compreender a vida familiar em todas as suas dimensões e dedica ao tema 2 capítulos específicos. Acrescenta também os capítulos sobre a educação e a espiritualidade, assim como um capítulo central sobre o acompanhamento, o discernimento e a integração da fragilidade. Os avanços podem ser observados não somente na inclusão de novas temáticas e nos aprofundamentos que dão à exortação com seus 9 capítulos, mas na lógica adotada e em alguns tópicos que vão sendo expostos no decorrer do texto. O capítulo 8º é, de fato, a expressão mais clara daquilo que, na visão do Papa, deveria ser enfrentado pelos padres sinodais como problema urgente para a vida das famílias na igreja atual. A lógica do documento. Como todo documento, a Amoris Laetitia comunica sua mensagem por meio de uma lógica geral, que é a estrutura. Não se trata, evidentemente, de uma sequência de capítulos, mas de uma ordem lógica que está a serviço da exposição de uma ideia central e de um conjunto de aspectos que compõem essa ideia. Em linguagem acadêmica, se poderia dizer que os capítulos são compostos e sequenciados
em função de uma tese defendida. A exortação é composta por um conjunto de 9 capítulos sequenciados do ponto de vista metodológico, segundo o método Ver, Julgar e Agir, colocados, como já costuma fazer Francisco, dentro de uma dinâmica própria. Capítulo introdutório, em que expõe os pressupostos da reflexão. Capítulo dedicado à análise da realidade. Capítulo que apresenta o marco bíblico e doutrinal. E capítulo que apresenta os parâmetros de ação. E um capítulo final sobre a espiritualidade. Não se trata simplesmente de uma sequência metodológica, mas tem um modo de aproximar o leitor da questão que está sendo refletida. No caso da Amoris Laetitia, vale observar o seguinte em relação aos capítulos. O capítulo 1, o tom da exortação à luz da palavra. Não se trata de apresentar os fundamentos bíblicos sobre a família, coisa que usualmente se faz no momento do julgar, nos capítulos 3, 4 e 5, mas de dar o tom da reflexão, como explica Francisco. O tom direciona toda a melodia de uma música. Dar o tom da reflexão é avisar o leitor por onde será encaminhada a reflexão nos capítulos seguintes. E qual será o tom? A família parte do plano salvífico de Deus e não está presente na história da salvação como uma agregação perfeita, mas, ao contrário, marcada por imperfeições. Esse é o tom do documento. A Bíblia está cheia de histórias de amor e de crises familiares. O tom bíblico é, portanto, o do realismo. A vida familiar não é um ideal perfeito e Deus não abandona ninguém por essa razão. Ainda bem, né? É como se o Papa dissesse, se na Bíblia é assim, ora, também devemos enxergar as famílias de hoje assim, marcada por imperfeições, por histórias de amor e histórias de crise. Os capítulos 3, 4 e 5 têm o amor como fundamento. Esses capítulos, dedicados à fundamentação teológica da vida familiar, operam uma ruptura nítida de paradigma na medida em que optam por uma fundamentação bíblica do matrimônio. Não se trata de uma ruptura anunciada ou teorizada pelo texto, mas de uma exposição que privilegia a fundamentação bíblica em detrimento da clássica lei natural. O Francisco expressa o limite desse paradigma que se expressa de leis fixas e aplicáveis a todos e a tudo que se refere à vida matrimonial. A lei natural não pode ser apresentada como um conjunto já constituído de regras que se impõem a priori ao sujeito moral. Esses capítulos dedicados ao amor apresentam a lei do amor anunciada por Jesus como um caminho de vida para os seus seguidores. O olhar fixo em Jesus é o ponto de partida para se ler a doutrina da Igreja sobre o matrimônio. Todo o edifício da doutrina cristã se constrói sobre o primeiro anúncio da vida nova oferecida por Jesus. Diz Francisco, o nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família não pode deixar de se inspirar e transfigurar à luz desse anúncio de amor e ternura, se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem vida. Os 2 capítulos seguintes aprofundam e aplicam a lei do amor à vida matrimonial. O capítulo 4 faz uma interpretação do matrimônio a partir do hino do amor, lá em 1 Coríntios 12. E o 5º apresenta a dimensão da fecundidade como expressão do amor. Essa postura inverte certa tradição que, mesmo após o Vaticano II, não deixa de privilegiar a finalidade procriativa do matrimônio como anterior à finalidade amorosa, a finalidade unitiva. A geração de filhos tem seu significado na vivência do amor que gera vida, que constrói reciprocidade, que faz o casal crescer junto, que possibilita o enfrentamento das crises, que supera todo o fechamento da família em relação aos que sofrem. É também no amor que os casais exercem autonomia de consciência ao decidir sobre a geração de seus filhos. Os capítulos 6º, 7º e 8º, critérios de ação. Após a exposição da fundamentação teológica centrada no amor, esses capítulos oferecem critérios de ação, critérios pastorais gerais que chamam a atenção para a vinculação da teoria com a prática
e para o papel das comunidades na elaboração de propostas mais práticas e eficazes que levem em conta tanto a doutrina da Igreja como as necessidades e desafios locais. Critérios de educação dos filhos e critérios de discernimento e integração das famílias na comunidade. E esse último capítulo constitui, sem dúvida, o centro do documento, e não sem razão tem sido objeto de polêmicas com os setores mais tradicionalistas, né? O oitavo, como eu disse, o polêmico oitavo capítulo. O capítulo 9, espiritualidade conjugal e familiar. Como nos dois documentos anteriores, né, Evangelii Gaudium e a Laudato Si, Francisco conclui a reflexão com o capítulo sobre a espiritualidade, o momento mais profundo do agir, ou para alguns, um quarto momento do método, o celebrar. Por certo, é possível ver nessa opção a marca inaciana do pensamento do Papa. Esse recurso tem sido, de fato, uma marca do método franciscano. O momento de espiritualidade apresenta um desfecho da reflexão e conduz o leitor a perceber a presença do mistério divino no interior da família. A vida espiritual chega a um ponto em que o amor do casal alcança a máxima libertação e se torna um espaço de sã autonomia, quando cada um descobre que o outro é seu, que o outro não é seu, mas tem um proprietário, entre aspas, muito mais importante, o seu único rei, o seu único senhor. E o segundo ponto, para concluir, então, exemplos de avanços dos ensinamentos papais. O primeiro deles, a autocrítica da postura da Igreja. Olha, ao tratar da análise da realidade atual das famílias, Francisco segue muito de perto o material panorâmico oferecido pelos relatórios sinodais. Com efeito, na descrição desse panorama, Francisco oferece dois destaques que são de grande importância para o conjunto da exortação. O primeiro diz respeito a uma corajosa autocrítica em relação à doutrina tradicional da Igreja. A postura é, de fato, inédita e desconfortante para muitos tradicionalistas em matéria de moral matrimonial. Os números 36, 37 e 38 do documento afirmam que autocrítica. Devemos ser humildes e realistas para reconhecer que o modo como foi apresentado o matrimônio pela Igreja provocou o que hoje se lamenta. Interessante essa visão, né? Depois, sobre a procriação. O ofuscamento do fim do matrimônio pela ênfase quase exclusiva na procriação. Então, nós sabemos que o matrimônio ele tem uma dimensão procriativa, mas tem uma dimensão unitiva também. O ofuscamento do fim unitivo, ali saiu errado, né, do matrimônio, pela ênfase quase exclusiva na procriação. O acompanhamento pastoral deficiente, falta de acompanhamento aos novos casais. Vocês que trabalham com casais, nós que trabalhamos com casais o tempo todo, identificamos constantemente essa nossa defasagem, essa nossa deficiência. Depois, a idealização, um modelo teológico de matrimônio idealizado e abstrato que não desperta confiança na graça de Deus. Insistência nas questões bioéticas não produziram sentido para o matrimônio. Falta de espaço à consciência, o casal que faz o discernimento em situações em que rompem todos os esquemas. E uma postura defensiva, discursos que atacam um mundo decadente e não oferecem caminhos. É muito fácil jogar pedra e falar isso é feio, isso é sujo, isso não pode, isso é errado. Ok, e o que coloca no lugar? Oferece o quê? Qual a sugestão? Qual o caminho que é oferecido quando se condena essa e aquela outra postura? A superação do legalismo, né? Além dessa autocrítica, Francisco conclui as análises focando nas famílias que se encontram
em condições de miséria e fazendo uma observação que antecipa o que será posteriormente adotado como orientação fundamental da exortação, sobretudo no capítulo 8º. Vale reproduzir, então, aqui todo o trecho por seu valor emblemático. Nas situações difíceis em que vivem as pessoas mais necessitadas, a Igreja deve pôr um cuidado especial em compreender, consolar e integrar, evitando impor-lhes um conjunto de normas como se fossem uma rocha, tendo como resultado fazê-las sentir-se julgadas e abandonadas precisamente por aquela mãe que é chamada a levar-lhes a misericórdia de Deus. Assim, em vez de oferecer a força sanadora da graça e da luz do Evangelho, alguns querem doutrinar o Evangelho, transformando-o em pedras mortas para as jogar contra os outros. Isso aí é o ponto 49 do documento que nós estamos citando. E, por fim, a comunhão plena dos divorciados na comunidade eclesial. Nesse assunto, Francisco dá o passo mais ousado e abre a possibilidade inédita de os divorciados participarem plenamente da vida da comunidade. É verdade que nos ensinamentos anteriores se falava em acolhida dos casais divorciados. Em muitas comunidades já existiam, como existem de fato, pastorais dedicadas a esses casais. No entanto, agora, o Papa fala em discernir as situações particulares e integrar as suas fragilidades. As normas permanecem válidas, mas devem servir para discernir os casos concretos. Nem tudo pode ser visto de modo igual em preto e branco, diz o Papa. Existem situações atenuantes que distinguem cada casal em suas possibilidades de escolha perante o fracasso do primeiro matrimônio. Por isso, já não é possível dizer que todos os que estão em situação chamada irregular vivem em estado de pecado mortal, privados da graça santificante. Quem tiver o documento, grife esse 301 aí, que é muito importante essa palavra. Veja, existem diversas situações, cada caso é um caso. Existem situações muito atenuantes, distinguem um casal do outro. Vai saber por que desfez aquele casamento e entrou num segundo casamento. A linha é muito tênue, as situações são muito diversas. E não podemos, evidentemente, julgar nenhum dos casos, né? Após criticar os que transformam o evangelho em pedras para atirar nos outros, dizer que ninguém pode ser excomungado por ser divorciado pelo fato de o evangelho ter como lógica a misericórdia, Francisco chega ao ponto mais inovador. Os casais separados, uma vez sendo feito o discernimento de suas situações, veja que isso é indispensável. Uma vez sendo feito o discernimento de suas situações, podem contar com o auxílio da graça, recebendo para isso a ajuda da igreja. E completa essa possibilidade de ajuda com uma notinha de rodapé. É a nota 351 lá no documento. Mesmo sendo uma nota, ela possui um conteúdo mais inovador da exortação. Diz assim o pequeno trecho: em certos casos, poderia haver também a ajuda dos sacramentos. Em certos casos, poderia haver também a ajuda dos sacramentos. Como assim? O Papa está dizendo que, de repente, a igreja que acolhe, que compreende, que escuta, que senta junto, que promove o discernimento, pode também ajudar com os sacramentos, ou seja, escutando a confissão, dando a comunhão, não só mais espiritual? Sim. Além da unção dos enfermos, além do batismo aos filhos, que graças a Deus não foi negado e nem deve, sim, pode haver também a ajuda dos sacramentos. Eis o ponto mais inovador que a exortação nos apresenta. Francisco, portanto, foi muito além dos relatórios sinodais. Ele manifestou a sua sensibilidade evangélica, sua coragem ao avançar para além da norma rotineira e sua coerência como Papa reformador que é.
A recepção negativa à exortação tem sido pública, nós bem sabemos. Os opositores afirmam que a doutrina está modificada e que, portanto, o Papa Francisco incorre em heterodoxia, se não até em heresia. Os conhecidos questionamentos apresentados ao Papa referentes ao capítulo 8º, sobretudo em relação a esse bendito número 305 da exortação e a essa bendita nota 351, expressam que eles entenderam bem as mudanças trazidas pelo documento. Por fim, meus queridos, de fato, eles não concordam, porque pensam com os conceitos fixos da lei natural, que não somente cristaliza essa visão biológica fixista sobre o matrimônio, mas se torna também o pressuposto de uma leitura de textos bíblicos referentes ao matrimônio e, por conseguinte, uma norma universal aplicada a todos e a tudo que se refere à vida a dois. Os ensinamentos são claros e entregues a todo o povo de Deus. As supostas dúvidas dos cardeais não passam de armadilhas farisaicas, no nosso ponto de vista, formuladas por mentes que resistem à renovação, em nome de um modelo eclesial ultrapassado, nas ideias e nas práticas, que prefere a segurança do passado e das estruturas institucionais ao risco do novo, a estabilidade da lei ao discernimento e à misericórdia. Bom, eu paro por aqui, agradeço muito a paciência de vocês até o presente momento. Muito bem, então nós estamos aí diante de um panorama bem vasto daquilo que no início do nosso curso nós nos deparamos, que são as realidades, né, de todos os jovens ao buscar o matrimônio, né, dos jovens ao buscar realmente esse anseio que está no coração deles, que é o anseio de constituir família, mas que então em um determinado momento se esbarra, né, como que eu posso dizer assim, se encontra, né, com situações tão assim inquietantes, tão desafiadoras, tão provocativas também da própria vida, né, da própria sociedade, do próprio ambiente que estamos vivendo, e que de fato exige de nós um olhar, né, um carinho, realmente uma atenção de tal forma que ajude os jovens a alcançar esse desejo, né, a realizar esse desejo e constituir família. Então, o sino da família e assim, consequentemente, a exortação apostólica Amoris Laetitia demonstrou, né, que há essa realidade que precisou e precisa dessa escuta, né, como o Padre Danilo colocou, né, e ao mesmo tempo os caminhos, as vias, né, pelas quais então é possível apresentar a beleza do matrimônio, da família, do amor na família aos jovens hoje, e assim eles constituírem casamentos sólidos, maduros, e que, né, que seja realmente um caminho inovador. Então, agora nós abrimos o espaço para as perguntas, né, que já devem ter algumas já feitas, que serão apresentadas para o Padre Danilo. Então, nós podemos acompanhar agora pela plataforma, né? A Francisca Teixeira Campos, né, que saúda o Padre Danilo. Parabéns pela palestra. Quantas chaves de leitura o Senhor nos apresentou. Que o Espírito Santo o ilumine sempre. Gessinael Reis, né? Mais inovador impossível. Francisco é pura expressão do amor de Deus por nós. Kainan Santos, Padre, por gentileza, esclareça um pouco mais a possibilidade dos casais em nova união poderem ter acesso aos sacramentos.
Então, o documento é claro, está dizendo assim, a nossa acolhida enquanto igreja, a nossa abertura, passa também pela possibilidade de atendê-los também sacramentalmente, porque senão é como se fosse uma acolhida e um atendimento manco, frágil, faltando algo. É como se alguém batesse a nossa porta e dissesse, eu estou com fome, e você respondesse, eu vou rezar por você. Tá, obrigado, a oração é muito bem-vinda, agradeço, né? Ótimo, vamos rezar junto, pode rezar por mim, mas eu continuo com fome. Eu preciso me alimentar, a barriga está roncando. E aí? Né? Então, lembra que o Papa não está relativizando a doutrina, não está relativizando a norma moral da igreja. Ele está dizendo que o discernimento deve ser feito, a acolhida para cada caso, sabendo muito bem que cada caso é um caso, as motivações, as situações que levaram, né, um casal a passar por essa situação delicada, né, de desfazer um casamento e assumir um outro casamento, um outro relacionamento, sempre, evidentemente, com a busca de ser feliz, né, de se relacionar, de expressar o amor, o carinho, o afeto, a ternura, né, de ter um companheiro, uma companheira, né? Isso não é crime, não é pecado, não é problema nenhum, né? Que essas pessoas não sejam mais vistas como está em pecado grave, nossa, está em desacordo com a lei da igreja. Tem uma situação irregular, canonicamente, podem e devem ser acolhidos, muito bem acolhidos, integrados na vida de comunidade, podendo, inclusive, né, é isso que diz o documento, podendo, inclusive, serem ajudados também pelos sacramentos. Ou seja, padre, eu quero confessar meus pecados. Olha, eu tenho situações que precisam ser confessadas. Eu estou arrependido e preciso, né, do sacramento. Ah, não, eu não posso te atender. Eu não posso te... Por qual razão? Né? Depois que foi feito todo um discernimento, que se entendeu como que a situação, né, sucedeu, como que se chegou, até onde se chegou, esses novos casais, né? Enfim, por que não atender? Por que não acolher? Por que não fazer uma boa partilha? Por que não sentar junto? Né? Basicamente isso. Né? E se há amor, né? Se há cumplicidade, se há carinho, se há compaixão, se há ternura, se há perdão, como é que a gente pode dizer que tem pecado ali, nesse novo relacionamento? Acho que é mais ou menos isso. Padre Anatoly, algum outro ponto além disso? Né? É realmente até fazendo um comentário a partir disso, né? É realmente um grande desafio, também bem inquietante, porque de fato depois das dúvidas que foram apresentadas pelos cardeais, né? Aí o Papa Francisco ouviu uma explicação sobre isso pelos bispos de Buenos Aires, e acolheu a explicação deles como uma explicação autenticamente de encontro com aquilo que a Amoris Laetitia apresenta, né, e propõe. Então, aí ele considerou, inclusive, magisterial aquele discurso explicando o capítulo 8º. Então, acho que interessante, de repente, até quem queira buscar, né, provavelmente deve estar nos documentos do Vaticano, né, no site do Vaticano, esse pronunciamento dos bispos de Buenos Aires acerca da Amoris Laetitia, e explica esses casos, por exemplo, especiais, né, que a ajuda do sacramento pode vir de encontro. Sem falar o próprio processo de nulidade matrimonial, né? Que deve ser estimulado. E graças a Deus, as nossas dioceses todas, isto que eu tenho notícias, estão se organizando para conseguir o quanto antes organizar os seus tribunais próprios, para agilizar os processos, né? Para facilitar o acesso do povo e que as pessoas
possam lidar com essa situação com mais tranquilidade possível, né? Que não seja algo traumático. Chegou-se à conclusão de que não estava pronto, de que foi um erro, de que realmente aquele casamento nunca deveria ter existido, então ele é nulo. É claro que exige todo um discernimento, todo um processo, né, que é feito, e aí deve se procurar, né? Procura o pároco, procura o padre da sua comunidade, expõe a situação, fala, olha, a situação foi assim, houve isso, houve aquilo, enfim. Não, suspeita-se de que esse matrimônio é nulo, ele nunca deveria ter existido. Isso que deveria Aí ter como que eu acontecido. faço, então? Aí dá a entrada, né, ao processo, junta os documentos, enfim, arrola as testemunhas e manda, né, para o tribunal. Existem diversos casos que nós conhecemos de casais que, graças a Deus, deram entrada e o tribunal acolheu e deu favorável e que concluiu o processo, enfim, e realmente entendeu que o processo, o casamento era nulo e a pessoa é solteira, ela pode se casar de novo, né? Aliás, pode se casar de fato, pode se casar agora para valer, né? O matrimônio anteriormente não houve e agora sim que fez um discernimento, entendeu que está numa situação regular, adequada e pode se casar normalmente, com tudo que tem direito, né? Também, né, o processo de nulidade matrimonial, então, indispensável. Por isso é bom um acompanhamento, e conhecer caso por caso e gradualmente, a pessoa, o homem, a mulher, vão encontrando os caminhos que os levem à perfeição, inclusive aos sacramentos, né? Aí tem a Nadine Cardoso Ortoncelli, saudações Nadine, lá de Pedrinhas Paulista, né? Assim como casais novos são preparados para o matrimônio, como seria o acompanhamento desses casais separados ou de segunda união? Temos sobre a nulidade matrimonial, pouco, que é um recurso, mas que é pouco procurada pelos divorciados. Então, Nadine, existe o chamado Grupo Bom Pastor, né, que é a pastoral para os casais em novas uniões, né? São essas pessoas que estão em segunda núpcia, em segunda união, né? Essas pessoas que já fizeram uma experiência anteriormente. Olha lá, Grupo Bom Pastor, né? A Ana Paula está dizendo, ó, na nossa paróquia tivemos a possibilidade de implantar um Grupo Bom Pastor, é algo maravilhoso fazer esse trabalho de acolhimento. Uma paróquia pode muito bem ajudar a outra, né? A pastoral familiar deve, não é que pode, deve estar junto, acompanhando, caminhando junto com o Grupo Bom Pastor, né? A pastoral familiar não é só para quem é de primeira núpcia, de primeira união, pode também participar quem é de segunda união, né? Quem é solteiro, quem é viúvo também pode participar sem problema nenhum. A Ana Paula responde, Nadine, depois que fizemos o encontro de casais de novas uniões, a procura pela declaração de nulidade aumentou e muitos já casaram. É isso. Obrigada, Ana Paula, contribuição, né? Acho que responde bem. Então, na dúvida, sempre o acompanhamento, o discernimento bem feito. Você procura o padre, tem uma boa conversa, franca, a gente sabe que tudo que é falado ali, fica ali, com respeito, com sigilo, como deve ser, né? E os encaminhamentos são feitos, ou parte para o processo de nulidade matrimonial, ou, dependendo do caso, enfim, integrar numa pastoral, a própria pastoral familiar, criar onde não tem, fortalecer aonde tem, de repente precisa ser fortalecido, né? Criar coragem de sair da zona de conforto e ir em busca das ovelhas que, teoricamente, se perderam, ou se afastaram, ou estão envergonhadas por uma razão ou por outra, para encontrar o Cristo que abraça a todos, né? O Cristo que se doa a todos, e não somente a alguns. Até eu gostaria de fazer uma contribuição também nesse sentido, que surgiu para mim uma necessidade justamente de compreender melhor essa questão da orientação. Isso é válido para todos nós padres, da orientação sobre quando vem um caso, uma pessoa que quer averiguar para ver se houve nulidade matrimonial, E eu estava na dúvida, assim, se de repente se a orientação é a mesma para todos, E eu consultei uma pessoa de dentro do tribunal eclesiástico, um padre, que deixou bem claro, nós como sacerdotes não somos juízes,
qualquer pessoa que queira, o padre não pode dizer assim, o seu caso não é caso de nulidade, o seu caso é caso de nulidade. Não, nós não somos juízes, nós não podemos dizer nada, nós podemos orientar, até apresentar como que é o processo e tal, né? E orientar para que busque, que é lá no Tribunal Eclesiástico que vai se ver todos os caminhos. Eu achei isso formidável, porque, de fato, quem é o maior interessado, né? O casal, o homem, a mulher, né? A parte que está buscando, né? E que vai buscar, né? Então, de certo, e a gente pode dar todo o apoio justamente para que se esclareçam as coisas e se encontrem, né, caminhos. Isso é muito, muito positivo, né? E também o acesso ao tribunal e a esse meio, né, esse recurso foi facilitado. Esses dias já ouvi um testemunho de um casal que disse que realmente conseguiu fazer todos os encaminhamentos, já estão agora casados de fato, né, porque eles buscavam esclarecer aquele casamento que não houve anterior, né, de ambos, e conseguiram, e que inclusive os gastos, os custos são mais acessíveis, muito mais acessíveis que antigamente. Padre Danilo, então, Gessinael Reis, né, pergunta, diz, parabéns pela palestra, né? Minha comadre foi traída pelo marido que a abandonou. Está divorciada há quase 10 anos, né? Não assume um relacionamento por causa da comunhão. Qual a orientação? Bom, discernimento, né? Se ela entende que ela vive bem e não sente necessidade de ter um novo relacionamento, às vezes só para ter, por que ela quer ter um novo relacionamento? Ela precisa disso ou não? Ela pode continuar comungando. O fato dela ter se separado não a afasta da comunhão, pelo contrário, é um motivo a mais para ela ser ainda mais íntima de Jesus, né? Comungá-lo no sacramento da Eucaristia, né? Sem nenhuma dificuldade. Agora, quando ela tem um novo relacionamento e com essa pessoa ela tem uma relação marital, né? Se ela se casa no civil, se ela vai morar junto com essa pessoa e ela tem união que conjugal, que pressupõe a relação sexual, enfim, então que ela busque, né, na comunidade dela esse discernimento com o padre, né? Esse acompanhamento que a gente está falando, que leva tempo. Não é algo esporádico, não é algo tão simples assim, é algo exigente, porque senão a gente também desvirtua, né, a lei da igreja, né? A doutrina que está clara, que o Papa não aboliu, né, que continua existindo. Daí a necessidade de um acompanhamento personalizado, sério, com os pés no chão, né? Compreensivo, claro, sempre, né, com muito discernimento, para ajudar, né, a pessoa a entender o que é melhor para ela, o que lhe garante maior felicidade, porque esse é o único desejo de Deus para a nossa vida, que a gente seja feliz, que a gente seja pleno, né, que a gente, enfim, realize a vontade dele na nossa vida, na nossa existência. Bom, espero que tenha ajudado de alguma forma, tá bem? Ellen, né? Como lidar com a situação em que há padres conservadores restritos ao Evangelho e aos que acolhem os avanços da Amoris Laetitia? Pois em uma cidade isso pode ocorrer. Daí as dificuldades das pastorais, né? Da pastoral familiar nas cidades, né? Então, o bom é que a pastoral familiar ela está presente nas paróquias, mas ela também está presente na região pastoral, está presente na diocese, né? Cada diocese tem um bispo, cada diocese costuma ter um assessor eclesiástico para cada pastoral, né? A pastoral familiar tem um assessor, o grupo Bom Pastor costuma ter um padre que assessora, costuma ter um casal coordenador. Então, não fique só restrito ao padre também, se houve numa primeira tentativa, houve uma negativa, numa primeira tentativa não houve um bom acolhimento, né, não se entendeu, não se compreendeu, fazer o esforço de ir na cidade vizinha,
fazer o esforço de solicitar uma visita ao bispo, uma audiência, um encontro, por que não, né? Para esclarecer, para dizer, olha, é documento papal, é uma exortação apostólica, é documento da igreja, é magistério, né? E aí, claro, para evitar desconforto, evitar ali um desgaste, você não vai lá mostrar documento, porque ele já pressupõe que tenha lido, mas às vezes está fechado, está com uma visão equivocada, e ele tem direito de pensar assim também, diferente. Mas você tem esse desejo no seu coração, procure, né? Vá atrás, solicite aonde, com quem você pode conversar, né? Para aprofundar ainda mais essa visão. Porque senão ele fala, não, não pode, ponto. Não, fica aí. Não, não pode ser catequista. Não, não pode colaborar com a gente. Não, não pode exercer nenhuma função aqui na comunidade. Não, a pastoral está de porta fechada para você. Eu estou exagerando aqui, hein? É difícil o irmão que pense assim, mas deve existir, né? Tá, ok, essa é a postura do senhor, ok, por obediência, tal, ok, tudo bem. Mas você procura outros caminhos, né? Procura outros caminhos, sempre, sem problema nenhum, né? Todos somos adultos, né? E arcar com as consequências, claro, né? E não simplesmente varrer para debaixo do tapete como se você tivesse errado e aquele que não acolhe tivesse certo, né? E não é essa a visão, não é essa a postura do evangelho. Uma informação interessante, a Vera Luciane, né? Ela é notária do Tribunal Eclesiástico de Jundiaí. O processo de nulidade precisa ser mais divulgado, né? Precisa de mais divulgação. Isso é essencial. A Yamara Barreto, uma pessoa casada na Igreja Católica, mas está em segunda união, pode receber uma bênção do padre? Sim, todas as pessoas, qualquer ser humano pode receber uma bênção do padre. Agora eu pergunto, o que você chama de bênção? Padre, me dá a sua bênção? Deus te abençoe, né? Padre, abençoa a minha aliança aqui na sacristia sem ninguém tá vendo? Não. Né? A não ser que seja, né, aliança de noivado, uma aliança de compromisso, de namoro, né? Uma vez um padre foi convidado para dar uma bênção no apartamento. Aí chegou lá, quando ele foi dar a bênção no apartamento, o casal de noivo tirou a aliança assim do bolso e colocou para que o padre abençoasse a aliança junto. Aí ele parou e falou, opa, peraí, que história é essa? Como assim? Não, o senhor já aproveita, o senhor vai abençoar o apartamento, já abençoa a aliança junto. Ele falou, não é bem assim, calma, pera um pouco, vamos conversar. E aí eles acharam que, ou seja, ou não sabia ou agiu de má fé. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O casamento é um sacramento tão sério, pressupõe que você entregue documentos, que você passe pela entrevista com o padre, que você faça o encontro preparatório, né, o curso de noivos. Em cada lugar é de um jeito, demora um tempo, uma semana, um final de semana, 2 dias, um mês, ou 2 horas, ou 1h30, à noite, de dia, fim de semana, enfim. Como for, na sua paróquia, na paróquia vizinha, fazer o curso, se preparar, né? Fazer uma boa confissão, tem todo um preparo. É simples, né? Pedir uma bênção? Sim, agora, pode pedir bênção? Pode. Tem os sacramentais, né? A igreja trabalha com os sacramentais. Qualquer pessoa pode ser abençoado por Deus, né? Pelo instrumento falível que é o padre, né? Agora, se a sua pergunta fosse, pode casar-se na igreja? Aí é uma outra história. Aí é processo de nulidade matrimonial, aí, né? Mas ser abençoada pura e simplesmente pode, por que não? Não está impedida, que eu saiba, não está impedida de receber uma bênção. Tudo bem? A Eliane Sacato também, boa tarde. Muitas vezes o primeiro casamento foi tão traumático que a pessoa sozinha não consegue procurar pela nulidade, né? Precisa desse acolhimento, orientação e apoio. Sim, sem dúvida. A gente tem que oferecer os meios, né, Eliane, para que a pessoa se sinta, então, segura, à vontade. Tem gente que sofre porque fala, tem que fazer um histórico. Ah, eu não quero voltar nesse assunto, eu não quero tocar nesse... eu não quero reviver tudo isso. Não, mas
sem o histórico, é argumentação, como um processo jurídico, né? Lá no Tribunal Civil, o juiz tem que saber, o advogado tem que saber, o promotor tem que saber o caso, com minúcias, com detalhes. Às vezes, um pequeno detalhe vai fazer toda a diferença. Não é diferente do tribunal eclesiástico, né? Então, esse ambiente seguro, essa confiança de que o que é falado ali fica ali, o sigilo, né? O respeito àquilo que a pessoa vai dizer, os traumas que ela carrega depois dessa experiência traumática. Mas essa nossa abertura, sim, é fundamental para que a pessoa tenha a confiança necessária para dizer o que precisa ser dito e encaminhar a documentação, né, da melhor forma possível. Marilene Jacob, boa tarde. Então, ela está também, né, saudando o Padre Danilo. Poderia falar novamente sobre o uso dos métodos anticoncepcionais no contexto da Humanivite e da Amoris Laetitia? Como eu falei na exposição, Marilene, o Papa simplesmente não aborda, né, diretamente essa temática, nem para acompanhar a Humanivite no sentido de condenação, né, para quem usa, e nem para autorizar, evidentemente, senão ele estaria mudando a doutrina, né, para dizer a partir de agora pode. Não teria sentido nenhum. Então, ele foca na postura do amor, ele fundamenta o amor humano, né? Que advém do amor divino, evidentemente, que fundamenta o matrimônio, que fundamenta a vida conjugal, para dizer da responsabilidade do casal, né? Na geração de novos filhos. É o casal que deve juntos decidir, de comum acordo, o que é melhor para eles, né? Com discernimento, né? Estabelecer os critérios, né, com muita sabedoria, enfim, para saber a melhor forma, né, de lidar com os desafios, enfim, o dia a dia. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu atender a mulher dizendo assim: padre, eu já tenho 3 filhos e nós não temos condição financeira e nem psicológica, nossa casa é pequena, o tanto que eu e meu marido trabalhamos e ganhamos, não dá para ter um 4º filho, né? Mas eu não quero usar os métodos anticoncepcionais. Bom, aí você apresenta aquele método que a igreja recomenda, que é o método Billings, né? Que exige estudo, exige disciplina, exige todo um preparo, né? Para se adaptar, para se adequar a esse método. Ela falou, mas em algum momento, como que faz? Eu falei, não faz. Planejamento familiar também é não fazer, né? Não é só fazer. Eu falei, vai ter alguns momentos do mês, segundo o ciclo menstrual da mulher, que tem momentos de fertilidade. O homem é fértil sempre. A mulher tem picos de fertilidade, né? No momento fértil, vocês vão namorar de outra forma. É assim que se diz, não tem outra forma, né? Vocês vão, a dimensão unitiva, né, vai se estabelecer de uma outra maneira. E quem ama, espera. Né? Se vocês estão nesse momento da vida de que não podem ter um outro filho, vocês vão manter a dimensão unitiva, que não contradiz, que não diminui, que não atrapalha a dimensão procriativa em nada, né? E naquele momento o planejamento familiar passa por isso, né? De namorar de uma outra maneira, que não com vistas à procriação. E não há problema nenhum nisso. E como o Anatólio estudou os 2 documentos, ele pode até falar melhor, tanto o Humanivite como Amoris Laetitia, mas é mais ou menos por aí, né? O Papa não fala nem para condenar, acompanhando a Humanivite, o foco dele era outro, né? Mas também, evidentemente, não retira, né, a ressalva, né, em relação à utilização desses métodos. Perguntas finalizadas, muito bem. Olha, muito, muito boa a participação de todos. A gente percebe que as situações hoje, atuais, que praticamente revelam como é que está o casamento hoje, né? Se define como uma preocupação já prévia também, né? Então, provavelmente os jovens talvez tenham um pouco de também
dificuldade de lidar com esses impasses, né? Assumir um compromisso para a vida toda e aí, diante de tantas situações, né, essas realidades dos casais hoje, buscando, né, até esclarecimento para poder também definir melhor a caminhada e redefinir e tudo mais, né? De fato, a gente vê nas falas aqui e toda a temática como nós caminhamos para essa visualização, né? Sobre a questão os slides serão disponibilizados em fajopa.org/matrimônio, né? Então todos poderão ver e aprimorar mais atentamente, né? Também não esquecermos que o link para registro da presença no chat, né? Então aí registrar sua presença no chat. Nós buscaremos falar mais atentamente sobre a questão da Humanivite e do planejamento familiar, talvez nos próximos encontros, inserindo dentro também da temática do encontro, para a gente poder também aprofundar dentro desse aspecto. E quem sabe mais para frente até termos um curso, algo que ofereça também em específico essa abordagem do planejamento familiar natural, né? Que de fato é um grande recurso da igreja, e o Papa Francisco, né, esse silêncio, como o Padre Danilo colocou, né, de fato é ensurdecedor, né? Mas o Papa fala assim no Amoris Laetitia, que é necessário redescobrir a mensagem da Humanivite, né? Então nós podemos dar o passo de redescobrir a mensagem da Humanivite e aprofundar, né? E dar realmente os passos cada vez mais aprimorados também. Agradecemos ao Padre Danilo de coração, né? Nós estivemos juntos na caminhada dos estudos teológicos, né? E agora podendo contribuir amplamente, né, no contato com tantas pessoas que estão assim com sede de dar um passo teológico também, de conhecimento, e dentro mais ainda em específico da realidade matrimonial e familiar, né? E aí nós, além de agradecer ao Padre Danilo, né, também ao Adriano Matilha pela sua colaboração sempre constante e atenta, né? Nós queremos informar que o próximo encontro agora é dia 4 de fevereiro. Então, nós temos aí, né, esse espaço de tempo aí do Natal, Ano Novo e o mês de janeiro que, né, fica bem livre para todos, de maneira geral, né? Então, nós voltamos dia 4 de fevereiro. E até lá, então, a gente continua no grupo, no WhatsApp, também trocando informações. E o segundo encontro vai dar continuidade para porque esse primeiro agora, esse terceiro encontro, que foi o primeiro com o Padre Danilo, é a realidade da juventude a partir desse aspecto do Amoris Laetitia e Sínodo da Família, né? A juventude e o matrimônio. O próximo é a juventude e o matrimônio a partir de Christus Vivit e do Sínodo da Juventude. Os dois meio que se complementam, né? Então, nós vamos dar esse segundo passo no quarto encontro, dia 4 de fevereiro. E já deixamos, então, as palavras finais ao Padre Danilo também, que possa estar dizendo, né, das suas palavras nesse momento. Mais uma vez, então, gratidão pelo convite. Foi uma oportunidade ímpar de voltar a Amoris Laetitia. Obrigado, Padre Anatoly, pelo convite em participar desse projeto. Bendito seja Deus pela sua inspiração. Assim nós vamos ajudar muitas famílias a ter contato com esses conteúdos, com a riqueza da igreja, né? E que bom eu poder, de alguma forma, contribuir também com isso. Bom, a palavra final é sempre essa. O Papa Francisco, segundo a minha visão, né, que é o profeta do século XXI, ele já fez a parte dele, né? Ele continua fazendo. O aniversariante do dia, ele recolhe as contribuições do sínodo, transforma isso em exortação apostólica com uma riqueza sem tamanho, corajosamente aborda diversos temas bem atuais, bem pertinentes para a nossa realidade e nos dá de presente. Agora, o que nós fazemos com isso? Então, peçamos ao Espírito, né, que nos dê a capacidade, nos dê o discernimento, nos dê a sabedoria
para abrirmos o coração, abrirmos os braços, acolhermos as pessoas, termos a coragem de olhar nos olhos e apresentar a verdade do Evangelho, e não a nossa verdade, e não a nossa vaidade, e não a nossa lei, e não aquilo que muitas vezes mais escraviza, mais prende, mais atrapalha, né? Causa empecilho para que as pessoas conheçam a verdade, o amor de Cristo, e não a nossa verdade, que possam acolher aquilo que ele apresenta, que é um coração bondoso, misericordioso, né? Um coração cheio de amor, que cura as feridas e impulsiona para que as pessoas sejam felizes, como é o desejo dele para nós. Obrigado, gente, pela paciência. Deus abençoe a todos. Um bom final de semana. Um grande abraço a todos. Deus abençoe também ao Padre Danilo e a todos. Um ótimo final de semana. E Feliz Natal para todos e Feliz Ano Novo também.